Então, agradecemos desde já e pedimos, Senhor, recebe nosso louvor, nossa adoração. Em nome de Jesus, amém. Amém. Vamos começar cantando, então, ao nosso Deus, o primeiro hino, né? O Quão Grande És Tu, para a gente louvar a grandeza de Deus. Senhor meu Deus, quando eu maravilhado fico a pensar nas obras de tuas mãos, no céu azul de estrelas pontilhados, o teu poder mostrando a criação. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando a vagar nas matas e florestas, o passaredo alegre ao sol cantar, olhando os montes, vales e campinas, em tudo vejo o teu poder sem par. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quando eu medito em teu amor tão grande, teu Filho dando ao mundo pra salvar, na cruz vertendo seu precioso sangue, minha alma pode assim purificar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. E quando enfim Jesus vier em glória, e ao lar celeste então me transportar, adorarei, prostrado e para sempre. Quão grande és tu, meu Deus, e de cantar. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, quão grande és tu, quão grande és tu. Quão grande és tu, quão grande és tu. Então, louvamos esse hino, né, tão antigo, conhecido, onde a gente olha, né, para o nosso Criador, Criador do céu e da terra, e a gente pode olhar para as estrelas, olhar para esse universo, né, tão maravilhoso que Ele criou, e quando olhamos também para a natureza, os passarinhos, montanhas e a natureza realmente perfeita que Ele criou, né, e também quando a gente olha o grande amor
A terceira estrofe fala, quando a gente pensa, medito no teu grande amor que deu o seu filho. A gente precisa, de vez em quando, né, de vez em sempre, meditar nesse amor tão grande. Puxa, Deus me amou tanto, né? Ele sendo o Criador, algo tão misterioso, a gente não consegue com a nossa mente compreender quem é esse Deus tão grandioso, mas que me ama dessa forma, né? Então a gente tem que meditar no amor de Deus que deu o seu filho e lembrar sempre que ainda está em andamento, né? O plano perfeito de Deus, ele vai voltar um dia. A segunda vinda de Jesus está ali, talvez, né? Não sabemos há quanto tempo, mas com certeza se cumprirá. E aí aqueles que creram nele vão realmente estar junto com ele para todo sempre. Amém. Queria então, vamos cantar a segunda música. Eu vou colocar aqui só um segundinho, por favor. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tua palavra é vida e poder, Vida e poder, para me libertar. para me libertar. Nisso eu creio, Sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. Coloco a minha confiança em ti. Tenho esperança, Tenho esperança, tenho um futuro, tenho um futuro, dádivas do Senhor. dádivas do Senhor. Nisso eu creio, sim, eu creio. Cristo, tu és meu refúgio, em quem posso confiar. Cristo, tu és meu refúgio, coloco a minha confiança em ti. 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 Amém, né? Então, Cristo é o nosso refúgio, onde nós podemos ali encontrar segurança, né? Porque Deus, né, é tão misterioso, está tão além da nossa compreensão, que a gente precisa pensar nessa imagem, né, de um pai e um filho. Que o filho é questão de garantia, né? A gente seguindo a Jesus, seguindo a Deus, muitas pessoas querem uma garantia. Puxa, eu vou seguir Jesus, então vai dar tudo certo, né? Eu não vou ficar doente, eu não vou sentir falta de nada, eu vou ter um trabalho bom, uma vida boa, né? E a gente não tem essa garantia, né? Não é oferecido para nós uma garantia. A garantia, essa confiança que a gente fala, coloco a minha confiança. Confiança que nós temos nele é que ele vai estar cada dia com a gente, né? Como Abraão, quando Deus chamou Abraão, falou: Abraão, vou te mandar para um lugar, sai da sua terra, da sua parentela, vai para um lugar que eu vou te mostrar.
Deus não deu nenhuma garantia para ele, a garantia é que ele iria mostrar, ele iria estar junto, ele iria cuidar e mostrar o caminho, né? E para nós também, nós temos nessa vida que nós estamos aqui, passamos por várias dificuldades. Eu queria compartilhar agora um versículo com vocês. Deixa eu só colocar aqui. Antes disso, vi esse quadrinho aqui, achei legal, né? A pessoa está preocupada ali, pensando, né, nas dificuldades do dia a dia. Talvez poderia ser eu, poderia ser você ali, olhando a situação ao redor e preocupado, né? Amigo, os dias estão difíceis. Por muitos de nós realmente está nessa situação, né? Passando dificuldade, incertezas, e enfermidades e tudo mais, né? E o amiguinho do lado falou o seguinte, né? Não se preocupe, meu amigo. Jesus disse que estaria conosco até o fim. É essa confiança que a gente tem, né? Jesus está conosco todos os dias até a consumação dos séculos, né? Se estamos ali confiando nele, não estamos sozinhos. E por isso que eu queria ler com vocês o versículo aqui, Lamentações 3:21, vou colocar aqui na tela, antes da gente cantar o último cântico, antes de ouvir a mensagem. Vamos lá. エレミヤ哀歌3章21節から24節です。 Vamos ler então. Como a pessoa lá estava olhando, né, as dificuldades, a gente precisa, né, lógico, estamos conscientes da realidade, das dificuldades, mas a gente também tem que quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se a cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, não é só o que Ele dá, né? A minha alegria, a minha satisfação, a minha confiança é no Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Então é com essa confiança, né, de tentarmos realmente focar no Senhor, né, colocar nossa esperança nele. E nós vamos cantar o último cântico aqui. Deixa eu colocar aqui. Quem é este que faz o mar se acalmar e a tempestade obedece a sua voz? Quem é este que anda sobre as águas e por onde passa tudo pode transformar? Quem é este que todas as coisas pode ver e o coração do homem pode sondar? Quem é este que cura as doenças e o corpo e a alma pode restaurar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é o Deus de milagres. Não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil.
fecha a boca dos leões, e na fornalha ardente pode passear. Quem é este que ressuscita os mortos, e uma nova vida faz o homem experimentar? Quem é este que abre as portas das prisões, e liberdade faz seus servos caminhar? Quem é este que diz: venho sem demora, pra minha amada noiva buscar? O seu nome é Jesus, o Filho de Deus, morreu na cruz em meu lugar, mas a morte venceu e ressuscitou. Igual ao meu Deus não há. O meu Deus é um Deus de milagres, não há limites para o seu poder agir. Realiza o impossível, para ele nada é tão difícil. E o maior milagre já operou em mim, e o maior milagre quer operar em ti. Será que nós acreditamos que esse Deus que fez todos esses milagres que a palavra de Deus mostra, ele ainda hoje pode realizar milagres? Será que Deus mudou? O que aconteceu? Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Realmente nós precisamos orar, clamar a Deus pelas nossas necessidades, né? Crendo que Ele é poderoso para atender os pedidos, para curar as pessoas, para realmente salvar as pessoas, né? Tantos ao nosso redor que ainda não o conhecem, que ainda não confiam nele, né? E Ele é poderoso para salvar, é poderoso para curar, né? Nós não podemos ser leviano, né? De poder exigir alguma coisa de Deus, de poder determinar o que Ele vai ou não fazer, mas nós podemos ali clamar com confiança, chegar com confiança à presença dEle. Jesus realizou isso para nós. Ele abriu esse caminho e hoje, né, nós podemos, como filho de Deus, podemos entrar na presença de Deus, podemos ali abrir o coração, falar com Ele, como um filho fala com o seu pai, como um filho pede para o seu pai o que ele quer. Se o pai vai atender ou não, né? Aí o pai vai analisar o que é realmente a necessidade, o que é importante, né, para o filho, mas o filho tem essa liberdade de pedir e tem que ter essa confiança de que o pai é bom. Nós precisamos confiar que Deus é bom e Ele fará o melhor por nós. Amém? Então eu queria passar agora, antes de passar para a palavra, depois da mensagem, né, eu vou abrir um tempinho para qualquer um de vocês que quiser falar, né, ou agradecer, algum testemunho ou pedido de oração. Então, depois da palavra, já vai preparando aí o que você vai falar, tá bom? E agora pedir a oração antes de entrar na palavra. Eu quero pedir pode ser para o irmão Tadashi, por favor, orar pela mensagem, Tadashi. Senhor nosso Deus, nosso Pai, obrigado, Senhor, por esse tempo de louvor, tempo onde nós vamos ouvir a mensagem, que, através do pregador, possa falar aos nossos corações o que o Senhor deseja para nós. Que nós possamos ouvir
abrir nossas mentes e aprender para usar em nossas vidas, aplicar no dia a dia, Senhor. Que o Senhor nos fale, nos ensine e nos estimule a usar a sua palavra para engrandecimento do teu reino, Senhor. Obrigado por esse tempo, que nós possamos estar atentos, com o ouvido, o coração aberto, Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, Rick, por favor. Boa noite. Dá para ouvir? Sim. Ok. Alex, mantém tu microfone ligado porque vou pedir tua ajuda. Agora ainda não chegou minha esposa do hospital. Estou sozinho aqui em casa. Bom, com o Espírito Santo, mas estou junto com vocês, mesmo que distantes, mas bem pertinho no coração. Antes de começar, vou dar uma pequena reflexão sobre a palavra de Deus. Sábado passado, eu estive em um evento com 100 jovens, em um evento online, já todos modernos, né? Em Email Adorarte. E esteve também conosco o missionário Thiago Charaba, que é um missionário que vai a los países muçulmanos para pregar a palavra de Deus, uma palavra. E eu já tinha preparado uma palavra faz tempo, né? E esse dia, ele confirmou, reafirmou aquela palavra em meu coração. E eu falei, vou falar. A vez passada, quando eu estive dando outra reflexão, outra palavra, falei como não ser uma multidão, não ser parte da multidão, sino ser um seguidor. Mas hoje vou desafiar a cada um de vocês para que de seguidor possamos ser discípulos, que é algo diferente. E lo vamos a aprender hoje. Vamos a abrir nossas Bíblias, vou compartilhar aqui e vou pedir para o irmão Alex, por isso gostaria que esté com o microfone ligado. Sim. Esta é a versão NBI. Lucas 14, começando no 25. Uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: Se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois, se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que a virem rirão dele, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro não se assenta e pensa se com 10.000 homens é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Da mesma forma, qualquer de vocês que não renunciar a tudo que possui, o sal é bom. Mas se ele perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem para o adubo. É jogado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Muito obrigado. Ok? Vou compartilhar de 5 aspectos para ser um discípulo de Jesus. E o primeiro aspecto eu gostaria, se você pode anotar em um caderno ou lembrar em teu coração, é que para ser discípulos de Jesus temos que amar a Jesus acima de todo. Olha aí, o versículo fala. Antes, voy a falar un poquito el contexto. Jesús ya estaba entrando para Jerusalén. Ya en ese momento, Jesús estaba
prestos para ser crucificado na cruz. Dice que tinha salido de Galilea y estaba entrando a Jerusalén. Conocen esa historia, ¿no? Lembran de esa historia. Y había una multitud que seguía a Jesús. Y yo siempre falo que para Jesús a multitud no es tan significativa. Había mucha gente que seguía a Jesús por otros motivos. Y es muchas veces porque querían ganar un presente de Jesús. Querían ter benefício, as bênçãos de Jesus, mas não a Jesus. Então, vamos a ver aqui que estas pessoas só queriam estar bem, querer ter sucesso, como acontece agora muitas vezes, né? Tem muita gente que vai para a igreja, muita gente que procura Deus só em momentos difíceis, que não falo que está errado, está bem que você procura, mas quando já melhoram, se esquecem de Deus. Ou quando têm problemas muito mais fortes e não suportam, também se afastam de Deus. Olha aí, quando tem problemas e depois a coisa melhora, se afastam de Deus. E quando o problema é muito pior e não chegam a suportar, também se afastam de Deus. E acontece muito, não? Quanta gente eu vejo igrejas lotadas, não estou em contra das igrejas lotadas, né? Mas fala de um evangelho muito light, né? Que tudo se pode fazer, mas o evangelho de Deus é diferente. O evangelho, verdadeiro evangelho de Deus, confronta o homem ao pecado. E vamos saber isso. E muita gente emocionada seguia Jesus. Eles pensavam assim, vamos a ser rei a Jesus e vamos a tirar o Império Romano. E Jesus veia que toda essa turma iba seguindo a ele a Jerusalém. E eles não entendiam a Jesus. Mas Jesus falou, para aí, para ser mi discípulo, e está en este versículo, fala assim uma palavra muito forte para o contexto judío, né? Se alguém vem a mim e ama mais seu pai, sua mãe, seus filhos, seus irmãos, mas que a mim não pode ser meu discípulo. Olha aí esse linguagem que Jesus utilizou para impactar as pessoas, ok? Em outra versão, tem uma versão com uma palavra mais forte, que diz aborrecer ou odiar. Olha aí, outras versões. Mas em esta versão diz que ama mais a mim. E por quê? Deus não quer que... Jesus não quer que amemos o Pai, amar. Quer, sim. Mas o amor que temos que ter para com Deus tem que ser muito, mas muito maior, né? Um amor que transcenda. Y es algo que voy a pedir a vos que reflita en estos días difíciles que estamos viviendo. Días difíciles que estamos viviendo. Gracias a Dios que en Brasil no sufrimos de perseguición, ¿eh? Gracias a Dios que yo acho que Brasil es un país libre para evangelizar. Mas yo conversando con el pastor Santos, ¿lembra? El pastor Santos, el pastor peruano, Pastor Santos y yo vivimos la época del terrorismo en Perú, ¿eh? Época donde grupos subversivos comunistas mataban, descuartizaban, colocaban bombas y estaban aniquilando, ¿no? Haciendo asesinas con muchos pastores. Y ya hemos sido testimonio de muchos amigos pastores que eran muertos. Y era tan terrible esa ideología de odio que los terroristas pegaban a los hijos de los pastores. Olha ahí ese caso. Filhos dos pastores. Estaban con una faca, un facón. Estaban con armas. Y falaban para el pastor, pastor, niegue a Jesús. Apóyenos en esta luta contra el gobierno, esta lucha comunista, leninista, maoísta, revolución del presidente Gonzalo, que era la cabeza del terrorista, y los pastores falaban, oleando para las crianzas, y eso fue terrible, muy terrible en el tiempo del terrorismo.
E eu vi, eles cortavam. Imagina você como pai, ver a tu filho chorando em mãos de terroristas e falavam, nega Jesus. E você fala, não posso negar a Jesus. E ver a tua criança chorar e sendo cortada em pedaços, vendo morrer, mas não uma morte rápida. Os terroristas não tinham nem sequer esse detalhe. Eles faziam sofrer as crianças. E esses pastores nunca negavam a Jesus. Depois das crianças eram suas esposas. E as esposas eram torturadas, eram violadas e depois mortas delante do marido. E assim hemos vivido uma história muito triste em meu país, no tempo do terrorismo. O pastor Santos já foi perseguido por terroristas. Eu já vi bombas, vi ele explodir de uma bomba e gente despedaçada, né? E colocavam sempre perto a igrejas, não? Eles queriam acabar tanto com católicos como evangélicos, né? E eu fui testemunho de um carro com bomba, 300 quilos de dinamita. O único que você vê primeiro é a luz. E você fica, era noite, lembra? 8 horas da noite. E depois vi uma luz em todo o céu. E eu achei que estranho, né? 8 horas, uma luz tremenda. E depois você escuta e você vê em câmera lenta. O som vindo. E depois, quando você escuta um som, os nossos ouvidos, porque estávamos na igreja, explodiram e saíram sangue. E era assim, em câmera lenta. Vimos os vidros explodir. E aí veio a onda expansiva, aquela que mata. A onda expansiva é a que destrói, né? E toda nossa igreja foi destruída porque minha igreja estava perto do consulado japonês, né? E aquele alvo eram os japoneses em esse então, né? E eu vi muita gente morta. Mas, voltando ao que estava falando, né? Quanto é o amor para com Deus? Graças a Deus que aqui não acontece essas coisas. Mas Jesus está falando que esteja disposto a amar-me a mim mais que a tua família. Quantas vezes você ou eu, parentes, tiram sarro de nós por ser cristão? Talvez tua esposa, quando você se convertiu, tua namorada, teu namorado, tus filhos ou teus pais falaram, não vais para a igreja, não, chega de estar lavando teu cérebro. E você fala, não mãe, não pai, eu escolho Jesus. Eu escolho Jesus. Eu lembro que o dia que me batizei, perdão por falar meu testemunho, minha mãe falou uma coisa que machucou meu coração ao princípio. Falou assim, eu prefiro ver-te na rua consumindo droga que ver-te batizar na igreja. Imagina isso. Eu tinha 13 anos. E ela falou, eu prefiro ver-te consumindo droga que ver-te batizando na igreja. Mas eu me batizei, e é triste quando você te batizas sem ter ninguém de lado, né? Ninguém de tua família, é muito triste. Mas graças a Deus, que Deus transformou na vida da minha família, agora minha mãe vai para a igreja, né? E ela recebeu a palavra de Deus. Ainda não aceitou Jesus, mas estamos esperando esse milagre acontecer. E quantas vezes você escolheu seguir a Jesus, por mais que as críticas, por mais que teve muitos obstáculos para buscar e procurar a Deus. E verdadeiro discípulo, Jesus fala que tem que amar mais a Deus que a sua própria família. Você está disposto a esse desafio que nos dá o Senhor? Vou continuar. Primeiro, número 1, precisamos amar a Deus acima de todo. Número 2, precisamos estar dispostos a sofrer com Cristo. O versículo fala, e aquele que não carrega sua cruz e não me sigue, não pode ser meu discípulo. E vocês sabem, e quero contar para vocês, que a cruz significava morte. Morte. Era a condenação. Ou seja, aquele que não carga o sofrimento, o padecimento, não pode ser meu discípulo. Interessante, vou ler para vocês
también en Filipenses. Voy a leer Filipenses capítulo 1, versículo 29. Ellos no precisan abrir, yo voy a leer para ustedes. Filipenses capítulo 1, versículo 29, dice así: Él te ha dado a vosotros su privilegio de servir a Cristo, no solamente creyendo en Él, mas también sufriendo por Él. Apunten ahí, escriban ahí, en Filipenses capítulo 1, versículo 29. No solamente nos da el privilegio de creer en Él, también sufrir por Él. ¿Y vos estás dispuesto a sufrir por Él? ¿Estás dispuesto a pagar ese precio de cargar tu cruz? Y yo siempre cuento esta historia, ya debe ser muy repetitiva, ¿no? Mas yo cuento la historia de una cadete de la policía. Siempre cuento historia porque siempre es precisa para esto, ¿no? Que estábamos haciendo, ustedes saben que en la escuela oficial de la policía sufrimos mucha persecución y estaba la cadete en ese, aquel entonces era cadete, ahora ella es una oficial de la policía, acho que debe ser ahora, si no me, teniente o capitán, ya llegó ese rango, ya es ese estatus, ¿no? Y lembro que había, en ese tiempo, cuando era la cadete de la policía, estaba estudiando, 5 años estudiando en Perú para ser oficiales de la policía, tipo facultades, y ella iba siempre a nuestras reuniones, a pesar de tantas dificultades, obstáculos, y padecimientos, sobre todo las mujeres sufrían mucho porque los capitanes y tenientes humillaban terriblemente a las mujeres. Palabras tan fuertes, llamadas de prostitutas, llamadas de palabras que no puedo mencionar aquí, mas eran humilladas, no solamente verbalmente, sino físicamente. Y las meninas que participaban con nosotros dentro de la escuela, que eran perseguidas, igual que los meninos, estaban con mucho miedo, mas ainda que tuvieron mucho miedo, ellos querían procurar a Dios. Y llegó un teniente novo, que era, falaban para mí que era muy severo, muy estricto, muy así, en japonés falan kibishi, muy chato mesmo, ¿no? Era muy así. Y un día, un sábado, porque hacíamos los cultos sábados, 7 horas de mañana, encontrou a Cláudia Chancafe aí na loja deportiva e falou: aonde você vai? E Cláudia falou: vou para o culto de los cristãos. E falei assim: olha, eu não lhe permito ir ao culto dos cristãos. Se você vai, eu vou castigar a você. E os castigos aí, tanto eram físicos como que não podiam sair fim de semana e ficavam um mês castigados. E ele falou assim: você iria, por mais que te castigue, em um mês você não vai sair? Ela falou: eu iria, sim, mi teniente. E se eu te castigo e te dobro o castigo, você iria sim e me vai desobedecer e vai ser uma me vas a desobedecer e eu te posso penalizar por isso. E ela assim, com olhos assim, chorosos, falou assim: mesmo assim, por más que me castigue, por más que yo no pueda ver a mi familia durante un mes, por más que el Señor me humille, yo voy a ir donde los cristianos. Ah, entonces usted me está desobedeciendo. Perdóneme, Señor, perdóneme, mi teniente, mas yo preciso ir ahí. Ah, entonces usted me está desobedeciendo. Es un desacato, me está desobedeciendo. Entonces usted está castigada. Vai para tu culto e quando você volta aqui comigo e eu te vou asignar o castigo, né? Está bom. E ela foi quase chorando, mas foi voltando para nosso culto de los cristãos. Depois o teniente falou: vem aqui, Cláudia. Vem aqui. Ela voltou: que mais, teniente? Me vai castigar mais? Não, calma aí, ele falou assim, teniente. Calma aí, eu também sou cristão. E que? Digo, eu também sou cristão. E eu queria saber se realmente você era uma discípula de Jesus, que iba a soportar sofrer por Cristo. Depois de tudo isso, agora é uma oficial, já acho que é teniente ou capitão. Olha aí, casada, com filhos e ainda compartilhando o evangelho. Oh, mira, em situação agora, os polícias estão agora
en zonas de emergencia por el COVID. Y él está ahí compartiendo el evangelio. Aquel que no carrega su cruz me sigue no puede ser mi discípulo. ¿Y cuántos misionarios están ahora padeciendo, seguidos? Yo veo cada noticia que aparece en África. Es terrible ver cómo los cristianos son quemados vivos, muertos. Es muy triste, las mídias, la televisión nunca sabe eso, mas los cristianos son el pueblo más perseguido. Y siempre fue así, o sea, no es novedad. De que el cristianismo es cristianismo, el pueblo cristiano siempre ha sido perseguido. Mas, para seguir a Jesús, você tem que estar disposto a cargar tu cruz e seguir. Você está disposto? Agora estamos vivendo tempos tranquilos, mas pode acontecer. Ou talvez Deus envie você a um lugar onde são perseguidos. Não sabemos o que vai acontecer em Brasil em estes anos. Ou não sabemos qual é o plano de Deus em tua vida. Talvez te enviem em lugares assim. Mas Deus quer ver se você está disposto a pagar o preço. Continuamos. Precisamos calcular o custo. Número 3. Alex, ¿você pode ler de novo este versículo, por favor? Calcular os custos. Vamos por lá. Favor. Qual de vocês, se quiser construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o preço para ver se tem dinheiro suficiente para completá-la? Pois se lançar o alicerce e não for capaz de terminá-la, todos os que virem rirão dele, dizendo: esse homem começou a construir e não foi capaz de terminar. Ou, qual é o rei que, pretendendo sair à guerra contra outro rei, primeiro ele não se assenta e pensa se com 10.000 homens ele é capaz de enfrentar aquele que vem contra ele com 20.000? Se não for capaz, enviará uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, e pedirá um acordo de paz. Ok, aí. Precisamos calcular o custo. Mira, aqui há 2 exemplos. Um de aquele que começou e não terminou, e o outro está falando sobre um rei que vem contra você. Interessante que os dois vão falar de calcular o custo, a importância de calcular o custo. A gente fica bravo, eu às vezes vejo, eu não sei se acontece só em Peru, eu acho que só acontece em Peru, quando vem um prefeito ou presidente, construi uma obra e não acaba, e não termina. E aí vem aquele tráfego com muitos carros, nunca acaba e deixam obras incompletas. E em Peru tem muitas obras incompletas. Eu acho que só acontece no Peru, né? E uno fica bravo, né? Xingando, reclamando, porque tem muitas obras incompletas. Muitas obras. Assim Deus nos vê quando nós muitas vezes nos emocionamos e Senhor, sim, Senhor, um culto, sim, eu aceito Jesus, eu quero seguir a Jesus, e depois não calcula o custo, não calcula o preço, e acaba se afastando de Jesus. Eu lembro que nos cultos japoneses, en los cultos que teníamos de japoneses en Toyotashi, donde yo moraba, teníamos culto español, había culto japonés y había culto en portugués. Y el culto en japonés había un japonés solo en un culto. Imagina, un japonés, todo un culto para un solo japonés. Y hicieron un culto especial para que ese japonés, un rapazinho con cabello medio exquisito, mas él era así, y era bien divertido él, mas hacían cultos y cultos y cultos y cultos y que no aceptaba a Jesús y que no quería aceptar a Jesús y que no quería aceptar a Jesús. Ya estaban desanimándose, ya no querían continuar con los cultos en japonés porque el japonés se emocionaba, participaba de los cultos, participaba en el culto en portugués, gostaba de los brasileiros, venían con la camiseta do Brasil. Interesante. Él prácticamente era de corazón brasileño, ¿no?
E eu gostava muito, e cada vez que o pastor fazia um apelo, e falava, você quer aceitar a Jesus? Ele falava, mada, mada, mada. Ainda. Mada, mada. Sempre falava assim, mada, mada, mada. Estou pensando, não? Mada, correu. E sempre pensava, e decía, ¿por qué? Ya pasaba mucho tiempo, mientras que otras personas aceptaban a Jesús, los cultos en Toyota Xi, había muchos brasileños que aceptaban a Jesús, o japonés no aceptaba a Jesús, y estamos todos preocupados, dije, no, estamos invirtiendo mucho tiempo, y todo eso, ¿no? Hasta que un día él, después de tanto tiempo, no estoy hablando meses, estoy hablando ni un año, estoy hablando algunos años, aceptó a Jesús como Señor y Salvador. Después de años, estoy hablando años, él gostava mucho, simpatizaba, mas no. Y cuando aceptó a Jesús, la gente preguntó para él, ¿por qué demoró tanto, no? ¿Por qué tan osoy, no? Tanto demora, le decíamos así. ¿Por qué demoraste tanto? Y él falou así, porque yo calculé el precio que tenía que pagar. Porque mi familia es muy religiosa, muy tradicional, y no iban a aceptar ser cristiano. Mis amigos iban a zombar de mí, mas yo, cada día que veía un culto, yo calculaba un precio. Y déjame falar para ustedes, ese japonés es el más fiel, el más comprometido de la iglesia. Y Tadashi debe saber cuando Tadashi, o quien está en japonés, cuando se convierte y acepta a Jesús, él es fiel. Puede llover, un japonés está ahí. Puede acontecer un jishin, un terremoto, puede acontecer cualquier cosa. Un japonés es así. ¿Y por qué demoró tanto? Porque él calculó un precio. Él calculó el costo que debe ser. A veces nos emocionamos, y yo soy muy emocional también, ¿no? Sí, señor. Y después piso una bola, ¿no? Como falan los brasileños. Mas, cuán triste es, como yo falaba al principio, ver una obra que está incompleta. Cuán triste uno se siente así, poxa vida, ¿no? Investiron en tanto y está incompleta. Dios quiere investir en você. Mas a obra que comenzó en você, Dios lo va a completar, lo va a perfeccionar. Mas você tiene que estar dispuesto a calcular el precio. Yo voy a falar una cosa para você. Seguir a Jesús es difícil. Mas no es imposible. Seguir a Jesús parece... Ahora nós vivimos aquí tranquilamente y cómodamente, ¿no? Mas Tiago estaba compartilhando, cuando Tiago que va a pregar con los musulmanos, él fala que los musulmanos también demoran mucho. Es difícil que un musulmano acepte a Jesús. Mas ¿por qué? Porque ellos están calculando un precio, ¿no? De ser rejeitados por la familia, por la cultura, por la sociedad, por vir al cristiano. Y parece difícil, Tiago falou, parece hasta imposible que un musulmano acepte que puedas continuar, seguir el camino del Señor. Mas ahí es donde a gracia del poder de Dios lo mantiene firme. Es la gracia que nos mantiene firme, ¿no? Y la pregunta es, ¿você calcula el precio? ¿Estamos dispuestos a pensar, olha, vale a pena? Mas eu vou falar para você, se você siga Jesus, se você quer ser um verdadeiro discípulo, vai ser difícil, hasta quase impossível, mas com a graça e o poder de Deus não é impossível. E eu vou falar para você, vale a pena, vale a pena. Talvez não recibas uma recompensa aqui, mas na eternidade, tu nome será chamado y Dios falará, siervo fiel. Oh, siervo fiel, aquí está tu corona, ¿no? Você fez, você nunca me negó. Você con lágrimas, você permanecer. Muito bem, voy a continuar. Y número 4, desapegar todos los bens. De la misma forma, cualquiera de vocês que no renunciara todo o que posee no puede ser mi discípulo. Interesante que a Biblia, en este versículo, va a falar 3 veces la palabra no puede ser mi discípulo, no puede ser mi discípulo, y no puede, 3 veces.
Interesante, cuando 3 veces se anuncia algo, es porque se está enfatizando algo que quiere se transmitir. En el versículo 26, en el versículo 27 y en el versículo 33, Jesús repite a misma expresión: no puede ser meu discípulo. Y vamos a ver aquí en este 4 que dice que si no renunciara a todo lo que posee, no puede ser meu discípulo. ¿Qué significa eso, Ricky? Que yo tengo que dar toda a igreja, como tem muitas igrejas que falam: a ver, se você quer ser abençoado, dê-me seu carro, dê-me sua casa, quanto você ganha, dê-me tudo. ¿Es eso que Dios me está pidiendo? ¿Ah? ¿Que yo entregue todo? ¿Es eso que dé un voto de pobreza? ¿Eso es lo que me está pidiendo Jesús? No, no eso es lo que está pidiendo. Más que você esté dispuesto a desapegar os bens. ¿Ok? Dispuesto a desapegar os bens materiais. Lembran cuando Jesús estuvo había un joven rico y él falou: ¿quieres seguirme? Tú vende todo y sígueme. Y dice que el joven rico, lembran, él dice que se ficó triste porque había cumplido casi todos los mandamientos y fue embora. Y hasta Jesús sintió dor de ese joven, ¿eh? Mas ¿cuál es el problema? Jesús estaba en contra. ¿El problema era que Jesús estaba en contra del dinero? No. El problema era que el joven tenía problema con el dinero. Jesús no. El que tenía problema con el dinero y los bens era un joven rico. Por eso que él viró y fue embora. Entonces, Dios lo que quiere para nosotros es que estemos dispuestos a desapegar. Nós somos, a Biblia fala que no somos mayordomos. ¿Qué significa ser? En 1 Corintios capítulo 4, versículo 2 dice que nós somos mayordomo. ¿Y qué es un mayordomo? Que você, lo que los bens que você tem, você no es propietario. Voy a repetir la palabra. Você no es propietario de lo que você tem. Todo lo que nós temos, Deus nos deu. ¿Ok? Y a veces, Dios va a pedir de você que você se desapegue a muchos materiales para que você contribuya a la obra de Dios. Tal vez tem gente, y ahí você tem a nuestros pastores que renunciaron tal vez a lugares importantes de empresas para seguir a Jesús, con salarios muy bons para seguir a Jesús. A veces Dios te pide que seas un ofertante, ¿eh? O a veces Dios te pide que renuncies, pero que estés dispuesto. Y muchos de estos grandes hombres de Dios, y nós tenemos a nuestros pastores, que tal vez dejaron sus puestos de gerencia, o empresas, o trabajo, o estabilidad en un trabajo para dedicarse a la obra de Dios. Entonces, nós temos que estar dispuestos, no ser apegado en nada. Interesante que así dice que si você se apega a los bens, no puede ser discípulo. Lembran a mulher de Lot? Cuando estaba a mulher de Lot, falaron para ella: no olha para atrás. Y ella olhó para atrás para ver su casa. Yo imagino su casa, su jardín. Oh, meu jardim, mis plantinhas. Yo tinha mis plantinhas, minha roupa. Eu pendurei minha roupa, não tirei minha roupa. Yo me imagino a mulher de Lot, mas ela olhou para atrás. Olhou para sus bens y vocês sabem o que aconteceu. Ela virou pedra. Então, nada trazemos al mundo. Nós vimos peladinhos y salimos peladinhos. Nada nos pertenece. Somos mayordomos. Y Dios lo que quiere es que você esté dispuesto a desapegarse a las cosas. Y a mí me está costando, y es muy difícil para mí, ¿no? Desapegarme de las cosas, ¿no? Dios me estuvo tratando muchas veces, está tratando con você en estos tiempos de pandemia, ¿no? Que a veces falta tantas cosas, ¿no? Como todo fechado, ¿cómo hacemos? ¿Cómo vamos a vender a verdura? ¿Cómo vamos a vender las flores? ¿Cómo vamos a no hay las vendas en casa? ¿Cómo vamos a hacer más? Señor, todo te pertenece. Mi vida, mi esperanza, mi paz no dependen de las cosas, provienen de ti.
Mismo que la situación esté difícil, yo confío en ti, Señor. No me voy a pegar a las cosas. No me voy a focar, a idolatrar las cosas, pensando que esto o esto me va a dar paz. Porque tal vez te dé una paz momentánea. Fue una paz temporal, mas no te va a garantizar una paz eterna, una paz que sobrepasa todo entendimiento. Y tenemos que estar dispuestos. Y el último, a 5, es necesario ser sal. Aquí va a hablar, si a sal es bom, mas si él perdeu o sabor, ¿cómo restaurar? No sirve ni para adubo. Es jogado fuera. Aquel que tiene oídos para oír, ouça. E a sal en aquel tiempo tenía una función muy especial, ¿no? Por eso es que la palabra salario, porque viene de sal, que tenía un gran valor, ¿no? A sal preserva. Antiguamente no existía geladeras, ustedes conocen bien esa historia, ¿no? Que antiguamente no tenían geladera y se colocaba mucha sal. Y en esos tiempos a sal no era tan pura como ahora, ¿no? En aquel tiempo la sal tenía algunas mixturas, impurezas, que podían perder su característica de sabor en aquel tiempo. Entonces, aquella sal de aquel tiempo tenía muchas mixturas de cosas así, y perdía el sabor. No, a Bíblia vai falar que não serve nem para tu, para jogar fora. E ainda diz a Bíblia em outro versículo que hasta para que a gente pise, né? E o que quer dizer isso? Que ser discípulo de Jesus, temos que dar aquele sabor da vida, gosto da vitória em Jesus. Que tus palavras preservar, né? Vidas. E aí faz uma indicação interesante, el que tiene oídos para oír, ouça. ¿Okay? Entonces, nós temos que ter essa palavra que dê sabor a este mundo de desesperança. Un mundo que está entrando en pánico, un mundo que está desesperado, un mundo que está con mucha ansiedade, y você y eu tenemos esa palabra que puede dar sentido, sabor de vida, sabor de esperança a muitas pessoas. Tem muita gente que está em situação de depressão em esses tempos difíceis, mas você e eu temos que cumprir nossa função de discípulos, de poder dar sal, de poder dar gosto, de poder dar esperança daquele que nos dá esperança. Então, temos essas 5 coisas. A primeira, amar a Deus acima de tudo. A segunda, estar disposto a sofrer por Jesus, pagar o preço, calcular o preço. Nada temos, todo le pertenece ao Senhor. E também ser diferentes, ter um sabor para preservar, ser diferentes, dar esse sabor de esperança. E eu vou desafiar a você. Olha aí, essa é uma decisão radical, que você pueda pensar e refletir. ¿Será que eu sou um verdadeiro discípulo de Jesus? Mas, Ricky, o que você falou para mim é muito difícil. É quase impossível. Não consigo. Muito bem. Você, com suas forças, não vai conseguir. Muito bem. Mas é a graça do amor de Deus que te vai a fortalecer e te vai ajudar a cumprir essas coisas como um discípulo. Estamos no processo? Estamos. Mas se você ainda não tomou essa decisão radical, você ainda está ou é multidão, ou realmente você é um seguidor que aceitou Jesus, mas você quer ser um discípulo, hoje é esse dia em que você tem que tomar essa decisão de seguir a Jesus em meio das circunstâncias, em meio das dificuldades, em meio de tudo. E só para terminar, em Toyota, quando trabalhava, os bancos, nós fazíamos os bancos da Land Cruiser, que é um carro Toyota, caminhoneta, que se exportava para
Europa e Ásia e Emiratos Árabes. Okay, era um carro exclusivo. E eu lembro que na construção desse banco, porque dentro tinha um robot dentro do banco, é estranho, mas tinha um robot, a tecnologia era muito avançada. Lembro que esse banco passava por diferentes, era colocado em um simulador de impacto. Então, eles abriam, fechavam um banco, amassavam um banco e sofria por impactos, golpes, né, muito fortes para ver se a qualidade era boa. E alguns deles não passavam aquela simulação porque o robô puxava com muita pressão tudo, como se fosse um impacto de um choque, quando bate um carro, aquele impacto forte fazia a tanta velocidade e impactavam o banco para que o banco suporte, amortece o impacto, o cinto de segurança que assegure bem, mas tinha que passar por esse robô que fazia aquela simulação como se fosse bater um carro. E uma vez depois de aí, passava para ensamblagem, né? Aí em Japão, né? E muitas vezes nós somos provados assim, com tanta pressão, impactos que vêm em nossas vidas. Mas eu lembro que esses impactos faziam parte para ver se esse banco era de qualidade para poder salvar vidas. Porque se o cinto não assegurava depois do impacto, podia morrer muita gente. Olha a responsabilidade que tinha a Toyota. E nós também vamos a passar por esses impactos em nossas vidas, pero ¿sabes por quê? Porque Deus quer utilizar a nós como canal de bênçãos para salvar um mundo perdido, um mundo sem Cristo. E a vezes temos que passar por diferentes dificuldades, porque tem muita gente a nosso redor, muitos parentes e amigos que han perdido a vida. Como é triste ver cada vez que veo esses pedidos de oração e veo tanta gente morrer. Deus mío, que triste ver. A vezes nem quero ver esses pedidos de oração. Cada dia morre tanta gente próxima. Cada vez que abro o Facebook, aparece luto, luto, luto. Que triste é isso. Mas você e eu temos uma palavra de esperança. Passamos por diferentes dificuldades, assim como o banco, com tantos impactos. Mas é para que possamos levar essa palavra de salvação a muitas pessoas. Vamos orar. Pai Celestial, eu te agradeço, Deus, que tu palavra fale por si mesma e penetre em nossos corações. E que esse desafio que tu falaste para essa multidão, que quer ser meu discípulo, possa entrar e ser parte de nossas vidas. Queremos amar-te a ti, Senhor, por sobre todo, Senhor. Por sobre nossa família, que é o que a vezes mais amamos, mas sobre todo ela, Senhor. Queremos, Senhor, estar dispostos a carregar nossa cruz, estar dispostos tanto como a crer, como dizem Filipenses, como a sofrer por ti, Senhor. Queremos também calcular o preço, não queremos colocar nossas mãos no arado e olhar para trás, sino continuar aquilo que começaste em nossas vidas. Estar dispostos a ser maior, estar dispostos, Senhor, a não estar apegados em nossos bens, sino desapegados, dispostos a servir-te hasta com nossas coisas, com nosso dinheiro, com nossos bens, Senhor, e ser diferentes, levar essa palavra que dá o gosto de esperança a muitas vidas. Aquela sal que também preserva, podemos preservar nossas palavras. E queremos ter esse compromisso real, mas também radical, de querer ser discípulos de ti, Señor. En el nombre de Jesús te agradecemos. Amén y amén. Dios abençoe a todos vocês. Disculpen mi portuñol y disculpen si vieron algunas faltas de ortografía en portugués, que estaba sozinho y el corrector no me ayudó mucho hoy. Muito obrigado. Domo arigatou gozaimashita. Obrigado, Rick, pela mensagem, né, que realmente, né, todos nós aqui estejamos decididos, né? Tem um corinho antigo que a gente cantava,
assim, estou seguindo a Jesus Cristo, desse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto nunca mais. Então, que seja essa a nossa decisão de cada um aqui. Estou seguindo Jesus até o fim, né? Atrás eu não volto nunca mais. Agora tem um tempinho, né? Alguns minutinhos, e eu queria abrir agora para qualquer pessoa, qualquer irmão, né, que queira compartilhar alguma coisa, né? Alguma gratidão ou algum pedido de oração. Será que nós temos alguém para participar? Amém, né? Hino muito lindo. Querido Deus, obrigado, Senhor, pelo louvor de hoje, que ocorreu tudo bem. Querido Pai, estamos agora aqui diante de Ti, solicitar, meu Pai, que o Senhor atenda os pedidos que foram colocados aqui, em especial o pedido da Dona Tamai, da Dona Takahama, perdão, sobre a netinha de uma amiga dela, os pedidos também colocados do Alex, da família do Alex, família da Lu, que também estão com Covid, mas que se o Senhor permitir que se recuperem logo, a família do Abner, Ronaldo, Harumi, que estejam bem, Senhor, que o Senhor coloque a tranquilidade e a paz na casa deles, meu Pai. Os outros pedidos que foram colocados aqui, Senhor, também, diante de Ti, entregam tudo em Tuas mãos, meu Pai. Essa é a minha oração, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. 主イエス・キリストの恵み、神の愛、聖霊の交わりがあなた方すべてと共にありますように。A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai Celeste e a comunhão
e a consolação do Espírito Santo seja com cada um de nós essa semana e para sempre. Amém. 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 Que bom, né, estar com todos vocês, que tenham uma ótima semana. Deus abençoe. Vamos cada dia, né, ter o tempinho devocional que a gente está compartilhando no grupo, a Ruth está compartilhando no nosso grupo. Né, vamos ter um compromisso verdadeiro com o Senhor, né, andar caminhando junto com Jesus a semana toda. Uma boa semana, que Deus abençoe todos vocês, tá bom? Fique com Deus, boa semana a todos. Arigato. Obrigada. Tchau. Obrigada, Henrique. Obrigado. Eu sou Minasai.